Fala pessoal, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo da irrigação, tá? Então a gente vai ver como que a gente consegue tomar nossas decisões em relação à irrigação, considerando aí o balanço hídrico, ou seja, as condições meteorológicas, certo? Para isso a gente vai ter que falar um pouquinho sobre irrigação, né? Só uma pequena introdução, porque a irrigação em si existe uma disciplina para isso, um pouquinho mais para frente no curso, mas basicamente a gente pode dividir a irrigação entre métodos e sistemas. Métodos, pela própria palavra, ela significa a forma de aplicação de água, né? Quais são as formas de aplicação de água? Eu aplico água por aspersão, eu aplico água de forma localizada, eu aplico água por superfície ou eu aplico água de forma subterrânea. Tá? E o que são os sistemas? Os sistemas eles estão relacionados com as tecnologias utilizadas. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter um método de aspersão com sistema convencional, né? O convencional ainda pode ser móvel, portátil, ou ele pode ser mecanizado, né? Sendo os pivôs, carretel autopropelido, tá? A irrigação, o sistema de gotejamento e o de microaspersão, eles se enquadram no método localizado, eles aplicam água próximo às raízes das plantas, né, de forma localizada. Então, a forma, que é o método, é localizado. E o sistema é gotejamento e microaspersão. E assim sucessivamente. Ó. Então, o método por superfície ele pode ser sulcos, faixas, inundação. Né? O método subterrâneo ele pode ser elevação do lençol freático. Muitas vezes isso aqui pode ser considerado um sistema de drenagem. Sistemas de subirrigação em ambientes protegidos, utilizado muito em casas de vegetação, e o gotejamento subsuperficial. Tá? Embora isso daqui seja um sistema que a gente chama pressurizado, ele se enquadra também na forma subterrânea, tá certo? Então aqui, a aspersão localizada são sistemas pressurizados, superfície, e a maioria dos subterrâneas são sistemas não pressurizados. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esses sistemas e métodos, eu coloquei esse material aqui, ó, da Faculdade de Engenharia Agrícola lá da Unicamp. Tem um livro bem legal do professor Testerslav, que ele fala, ele comenta as principais características, traz algumas imagens, que não é o nosso foco da apresentação de hoje, então por isso que eu não coloquei aqui. E qual que é a principal vantagem da irrigação, né? A irrigação, quando a gente caracteriza uma cultura irrigada, a gente vai perceber que à medida que você aumenta a lâmina de irrigação, esse W aqui é a quantidade de água em milímetros, à medida que você aumenta a produtividade, até chegar num ponto em que essa produtividade chega a um patamar que, mesmo você colocando mais água na sua lavoura, a produtividade primeiro ela se mantém, depois ele começa a cair. Né? O excesso de água chega a causar aí perda de produtividade. Né? Então, essa função aqui, ó, né, que quando a gente relaciona lâmina de água aplicada com a produtividade, são chamadas funções de produção. A gente, neste caso aqui, a gente tem uma equação do segundo grau, né? Ó. Então, se eu quiser saber a minha lâmina ótima, eu derivo isso daqui, nessa equação aqui, né? Em função da lâmina, que eu vou achar o meu valor de lâmina ótima e minha produtividade máxima. Tá? Isso daqui, por que eu estou trazendo isso? Para mostrar que a irrigação ela tem que ser controlada. Né? Irrigação não pode ser confundida com molhamento, né? Onde você molha as plantas quando utilizando um critério que não se sabe bem qual é, sei lá, certo? A palavra irrigação está implícito o conhecimento das condições de aplicação, condições do solo ou do clima. Tá? Então aqui eu coloquei algumas imagens, temos aqui sulcos, temos microaspersão aqui nós temos aspersão, mecanizada, não, pivô central,
um carretel autopropelido aqui, que tem um gotejamento, aqui tem uma mesa de subirrigação. Tá? Então aqui você coloca as mudas, e aqui embaixo sempre tem uma lâmina de água, por exemplo. Tá? Mas o que é então manejar a irrigação? Manejar a irrigação, para falar, eu estou fazendo irrigação, eu não estou fazendo molhamento, que é ir lá aguar as plantas, eu tenho que responder essas 3 perguntas aqui. Se eu responder elas, eu estou fazendo a prática de irrigação de forma adequada. Então as 3 perguntas são: qual é o momento mais adequado para realizar a irrigação? Ou seja, eu tenho que saber quando eu irrigo. Eu não posso irrigar quando eu bem entendo. Né? Eu tenho que ter um critério para isso. Essa pergunta ela vai me responder o quê? O turno de rega, que é também chamado de intervalo entre irrigações. Quando você irriga? Eu irrigo a cada 2 dias, por exemplo. Ou eu irrigo quando a planta necessita de água, certo? A segunda pergunta é qual a quantidade de água a ser aplicada em cada evento de irrigação. Então, cada vez que eu vou irrigar, eu tenho que saber quanto que eu vou aplicar. Eu posso medir isso em lâmina, ou seja, em milímetros, que significa o quê? Litros por metro quadrado, certo? Ou eu posso medir ela em volume, certo? Que é um metro cúbico ou litros, né? Também eu tenho que responder qual o tempo necessário. Então eu tenho que saber lá quando eu vou irrigar, ou seja, eu vou irrigar tal dia. Tá. Quanto que eu vou irrigar? Vou irrigar tantos milímetros, tal dia. Então eu respondi as 2 perguntas. E a terceira pergunta é qual o tempo? Ou seja, por quanto tempo a minha irrigação vai permanecer ligada? E aí se eu tenho quantidade por tempo, eu tenho o que a gente chama de intensidade, né? Lembra da intensidade de precipitação, que era milímetro por hora? É exatamente isso daqui. Para irrigação também, a gente vai saber quanto que a gente vai aplicar em X horas. Tá? Então, respondendo essas perguntas aqui, eu estou fazendo a prática de irrigação. E como que eu faço para responder essas perguntas? Tem algumas formas de fazer isso. Eu tenho algumas estratégias. Eu posso fazer ela via clima, ou seja, eu monitoro as condições climáticas e aí eu vou responder aquelas perguntas. Via solo, ou seja, eu monitoro a umidade do solo ou outras coisas do solo e aí eu vou responder as perguntas, ou eu monitoro a planta. Tá? A planta, ela atualmente ela está em fase de pesquisa ainda, né? Porque tem algumas consequências de eu monitorar a planta, porque quando a planta demonstra característica que ela precisa de água, quer dizer que ela já sentiu falta. Né? A gente trabalha na agricultura tentando otimizar todos os recursos naturais, eu não posso deixar minha planta sentir falta de água, porque senão ela já tem uma consequência aí no seu rendimento. Então, por isso o método via planta ainda está em fase aí de desenvolvimento das pesquisas. O método via solo e via clima é o que é mais amplamente utilizado. Eu posso fazer também uma associação entre os 3 métodos. Né? Só planta não está dando certo? Isso não significa que eu não possa monitorar a minha planta. Só solo não está dando certo? Só clima? Certo? Então, a gente pode associar essas 3 práticas aí ou trabalhar com uma delas isoladamente. Neste nosso caso, nós vamos trabalhar hoje, como nós estamos querendo focar no balanço hídrico, a gente vai fazer algumas simplificações em relação às características do solo, que lá na irrigação a gente vai ver que são extremamente fundamentais, mas aqui a gente vai fazer algumas simplificações e vai focar principalmente nas características do clima, porque é possível fazer, certo? Quando a gente fala da estratégia via clima, a gente considera que a irrigação, que é o IRN, essa sigla vocês vão ver que significa irrigação, que nada mais é do que irrigação real necessária, ela é igual à evapotranspiração da cultura. O que é a evapotranspiração da cultura? É o coeficiente de localização, que se refere à porcentagem de área molhada pela irrigação. Por que isso? A irrigação localizada, que tem o gotejamento, ela não molha a área toda, certo? Só molha uma parte, só molha próximo às raízes das plantas. Então eu tenho um coeficiente, que é o KL, coeficiente de localização. Tem o KS, que é o coeficiente de estresse hídrico,
Por que isso? Eu posso, se a planta precisa, por exemplo, de 100 milímetros, eu posso fornecer, por exemplo, 90. Eu gero um estresse, né? Um déficit, melhor dizendo, que não vai gerar um estresse. Muitas culturas trabalham melhor com esse déficit, sabe? Se não supre toda a demanda hídrica das plantas. Para isso eu tenho que conhecer minha cultura primeiro, para tomar essa decisão, é óbvio. E o coeficiente de cultura que a gente já comentou, que é o Kc, que depende de cada fase fenológica da planta, que a gente divide aí em 4 fases, e geralmente a gente dá 3 Kc, né? Kc inicial, Kc médio e Kc final. E por fim, a evapotranspiração de referência, que é aquela evapotranspiração em condições padrões, né? Daquele gramado, que a gente já comentou nas aulas anteriores. Então, nós vamos calcular a nossa lâmina de irrigação com base nessa equação aqui, ó, tá? Também eu posso definir os turnos de rega, ou seja, o turno que eu faço a irrigação, a frequência de irrigação. Ela pode ser variável. Quanto que ela vai ser variável? Quando eu decido de acordo com a necessidade do sistema solo-planta, né? Então, meu sistema precisou, ou seja, a água, seja o solo, ou seja, a planta. Então, eu irrigo. Ou eu posso fazer um turno de rega fixo. Eu vou definir, eu vou irrigar a cada 3 dias. Quanto que você vai irrigar? Vou irrigar a cada 3 dias a necessidade da planta. Então, ela vai acumulando, né, essa necessidade. Quando chega no terceiro dia, no quarto dia, né, cada 3 dias, eu vou lá e irrigo. Tá? E aqui eu coloquei de forma bem, sem muita identificação, todas as formas que a gente vai utilizar. Temos a CAD, e aqui tem os seus respectivos significados, né? A CAD, água facilmente disponível, precipitação efetiva, a irrigação real necessária, que é a irrigação, né, a lâmina, né? E a irrigação total necessária. Por que isso? Quando eu defino que a planta vai precisar de 10 milímetros, por exemplo, significa que eu tenho que aplicar exatamente 10 milímetros? Mas o meu sistema de irrigação ele tem uma eficiência. Ele não funciona, eu quero aplicar 10, eu coloco lá, aplicar 10. E ele aplica exatamente 10. Ele perde um pouco de água. Além disso, tem as perdas por evaporação. Por exemplo, se você usa o sistema por aspersão, se está um solo quente, o que vai acontecer com essa água? Até que ela caia no chão. Ela evapora um pouquinho. Então aí você diminui um pouco a eficiência. Tá? Então aqui você tem umas regrinhas básicas que a gente vai entender à medida que a gente vai fazer nas atividades. Ó. Para turno de rega variável, quando a IRN estiver próximo da água facilmente disponível, deve-se realizar a irrigação. Para turno de rega fixo, a IRN é um valor de somatório de ETC menos PE no dia estabelecido para irrigação. Parece confuso agora, quando a gente for fazer, vocês vão ver que dá para entender facilmente. Então, pessoal, basicamente era isso, tá? Esse vídeo eu vou deixar só a parte inicial, né, onde a gente falou sobre alguns conceitos, e nos próximos vídeos nós vamos começar aí fazer as nossas duas aplicações, né, que é fazer o manejo da irrigação considerando as condições meteorológicas, utilizando um turno de rega variável e um turno de rega fixo. Valeu, pessoal, até a próxima.